Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 14 a 16 do livro de 1 Crônicas, versículos 1 a 12. Irão era rei de Tiro e fez comércio com Davi e depois com Salomão. Irão reconheceu Davi como um rei e para Davi isso confirmou o estabelecimento de seu reino como uma bênção para o povo. Depois de seu exílio na Babilônia, os leitores seriam encorajados por essas observações em sua esperança de ter um novo rei da linhagem de Davi. Versículos 3 a 7. Davi tomou mais mulheres para si, contrariando Deuteronômio 17, versículo 17. O cronista, porém, apenas diz que houve mais mulheres e em Crônicas não é relatado o caso de adultério com Batseba, mas Salomão está citado nesses versículos. Versículo 8. Os filisteus foram mantidos sob controle por Davi, mas eles ainda viviam no território israelita, tentando manter o seu poder. Quando ficou claro para eles que o reino de Davi estava se fortalecendo, eles juntaram forças para guerrear contra Israel. Davi marchou com seu exército para um confronto direto. Versículo 9. O Vale dos Refaíns, ao sul de Jerusalém, era um caminho natural em direção à capital, mas era também um lugar fácil para um exército ser bloqueado. Versículos 10 e 11. Davi se assegurou de que era mesmo da vontade do Senhor que ele enfrentasse os filisteus num ataque direto. O Senhor lhe deu sua permissão e Davi surpreendeu os desapercebidos filisteus. Versículo 12. A lei exigia que as imagens fossem queimadas. Em Deuteronômio 7, versículos 5 a 25. As nações geralmente levavam suas imagens à batalha. A crença é que as imagens tinham virtude própria que ajudava a obter a vitória militar. Versículos 13 a 16. Os filisteus devem ter imaginado que atacar pelo mesmo vale era a última coisa que alguém poderia esperar. Mas se fossem surpreendidos novamente, eles estariam preparados. Dessa vez, o Senhor ordenou que Davi usasse estratégia diferente, atacar por trás. Deus daria um sinal a Davi quando fosse a hora da batalha. Ao seguir as ordens como Deus lhe ordenou, Davi eliminou a ameaça dos filisteus por muito tempo. Versículo 17. Davi mostrava-se poderoso contra os seus adversários. Outras nações viam o poder de Deus nas vitórias do rei de Israel e temiam. Os leitores do livro seriam encorajados a esperar por um novo Davi que derrubaria as potências mundiais seculares. Agora nós vamos estudar o capítulo 15, versículos 1 a 3. 3 meses se passaram desde a primeira tentativa de Davi de transferir a arca. O tabernáculo continuava em Gibeão. Então Davi mandou construir um novo tabernáculo para abrigar a arca. Ele seguiu as instruções que lhe foram dadas pelos levitas sobre a maneira de transportar a arca. Versículos 4 a 10. Todas as 3 divisões da tribo de Levi, coatitas, meratitas e gersonitas, foram incluídas na organização de Davi para a adoração, provendo um modelo para as ordens levíticas após o término do exílio da nação na Babilônia. Versículo 11. Zadok e Abiatar eram os 2 sumos sacerdotes durante o governo de Davi. Zadok servia no tabernáculo em Gibeão e Abiatar servia em Jerusalém, na tenda que Davi construiu. Posteriormente, Salomão excluiu Abiatar, por este haver apoiado a tentativa de Adonias em apossar-se do trono. Isso deixou Zadok e seus descendentes como sendo a família sumo sacerdotal em Jerusalém. Versículo 12. Santificar consistia em não ter relações com suas esposas, não tocar em coisas naturalmente imundas, como cadáveres de pessoas e animais, lavar o corpo e lavar as roupas. Versículos 16 a 22. Davi deu grande ênfase à música no culto divino. Davi providenciou cantores e acompanhamento musical a partir de quando a arca fora trazida a Jerusalém. Cânticos faziam parte das cerimônias religiosas. Os 3 principais músicos eram Emã, Asaf e Etam. Versículos 23 e 24. 4 porteiros da arca, Berequias, Eucana, Obed-edom e Jeías. Eles protegiam a abertura da arca para que ela não fosse aberta. Versículos 25 a 29. Parece que o Salmo 24 foi escrito e musicado nessa ocasião, da entrada da arca do Senhor em Jerusalém. O sacrifício de 7 novilhos e 7 carneiros era o sacrifício dos anciãos e capitães. O sacrifício de Davi foi composto de bois e carneiros cevados. Davi despiu seus trajes reais e vestiu a veste de um sacerdote, servo do Senhor, num ato de homenagem ao Senhor que habitava entre os querubins da arca. Fazendo contraste com o povo de Israel, com os levitas e com Davi, Mical ficou desgostosa diante da adoração entusiasmada. Agora nós vamos estudar o capítulo 16, versículos 1 a 3. Na tenda que Davi havia mandado construir, foram feitas as ofertas e sacrifícios. Davi abençoou o povo e o despediu para casa, e cada pessoa recebeu um pequeno pacote de comida. Versículos 4 a 6. O lugar da arca não era o local principal de adoração, que continuava sendo o tabernáculo em Gibeão.
Como símbolo da presença de Deus em seu meio, a arca precisava estar cercada de pessoas que louvassem ao Senhor. Davi nomeou músicos permanentes para essa tarefa. Esse grupo incluía Asaf nos símbolos, um conjunto de cordas com Obed-edom e os sacerdotes Benaia e Jaaziel tocando as trombetas. Versículo 7. Davi fez da música uma parte integral da adoração diante da arca e do tabernáculo. Para celebrar a vinda da arca a Jerusalém, Davi compôs um canto de ação de graças que entregou aos músicos-chefes para ser usado na adoração pública. Esse canto se encontra em Salmo 96, Salmo 105, dos versículos 1 a 5, Salmo 106, dos versículos 47 e 48. São alistados no anonimato em Salmos, mas, com base em seu uso aqui, parece que Davi foi o autor de algumas das ideias incluídas nesses salmos, que talvez tivessem sido escritos na sua forma atual somente no tempo do exílio. 12 salmos foram escritos por Asaf e seus descendentes, o Salmo 50 e os Salmos 73 até o 83. Esse versículo 7 assinala o início do coro levítico, que logo se tornou tão importante na adoração pública dos hebreus. Versículos 8 a 13. A primeira exortação para clamar a Deus é um chamado para lembrar o que ele fez e fazer conhecidos os seus feitos. Na Bíblia, o louvor de Deus geralmente envolve a lembrança e a proclamação daquilo que Deus fez no passado. Versículos 14 a 22. O primeiro segmento intermediário do Salmo de Davi é uma lembrança do pacto com Abraão e de como Deus tem guardado o pacto ao trazer seu povo à terra prometida. Versículos 23 e 24. Esses versículos repetem a obrigação que Israel tem de louvar a Deus. Eles acrescentam a dimensão de que esse louvor deve ser dado entre as nações. O povo que não tinha experimentado diretamente a orientação de Deus aprenderia dos israelitas a seu respeito. Versículos 25 a 27. Esse segundo segmento descreve a diferença entre Deus e os ídolos, que por serem feitura humana, não possuem o poder e a honra do Senhor. Versículos 28 a 33. Dar alguma coisa a alguém é reconhecer que ele possui esse atributo. Essa exortação ao louvor relaciona louvar a Deus com adorá-lo com ofertas. Assim como o louvor a Deus está ligado às suas obras, o louvor do adorador está ligado ao serviço ativo. Nesse segmento do Salmo, o poder de Deus é reconhecido pela solidez do mundo, pelo testemunho dos céus, pela proclamação do mar e pelo cântico de alegria das árvores. A ordem criada dá testemunho da glória do Criador. Versículos 34 a 36. A quarta e final exortação ao louvor combina outra lembrança da glória de Deus com a necessidade de se confiar no Senhor como Salvador. E versículos 37 a 42. O cronista, mais uma vez, focaliza o serviço na arca em Jerusalém e o serviço no tabernáculo em Gibeão. Depois da arca ter sido trazida a Jerusalém e após a nomeação dos cantores e músicos da festa de 3 dias e de todos os outros eventos daqueles dias, Davi deixou o trabalho da música, do canto e dos sacrifícios aos ministros de Deus e partiu para sua casa. O antigo tabernáculo do deserto agora estava dividido. A arca estava em Jerusalém, enquanto o altar de bronze, pelo menos, e provavelmente também os vasos do santo lugar, estavam sendo usados para adoração em Gibeão. Asaf e os cantores estavam com a arca em Jerusalém, Zadok e os outros sacerdotes ministravam perante o tabernáculo em Gibeão. Essa condição continuou até que o novo templo foi edificado no reinado de Salomão. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 14 a 16 do livro de 1 Crônicas.